resolvem a não identificação com as coisas da vida diária e porque julgamos os demais. Então, quando ele fala em não identificação, não sei se nós, em português, entendemos o que quer dizer não identificar-se. Então, não identificar-se é não reagir, não se envolver com essa situação, com determinada situação, com determinada evento ou coisa que aconteça, que se veja. Por exemplo, nós vamos ir na rua e tem um movimento de pessoas, um aglomerado de pessoas, talvez estão protestando contra qualquer coisa, contra o governo. Esses protestos aí, por exemplo, se nós se envolver com eles, entrar no protesto também, nós nos identificamos. Isso aí é identificação. Então, quando nós nos identificamos com qualquer coisa, com uma cena, com uma pessoa que nos recebe mal em algum lugar, qualquer coisa que possa nos causar alguma reação interna, como um desgosto, ou qualquer coisa. Ou, por exemplo, nós ver na rua uma pessoa do sexo oposto e achar muito bonita, se identificar com a roupa, com o cabelo, com o rosto, enfim, com qualquer coisa. Então, quando nós nos identificamos com algo, a nossa consciência adormece. E nós perdemos a vigília. Perdemos aquele estado de vigília, de autoobservação. Então, isso se perde. E isso nos rouba energia, rouba muita energia, nos desgasta muito. Então, o que nos deve importar é o nosso ser. Que nós temos inquietudes espirituais, chegamos a esses ensinamentos e o que deve nos importar, o que deve valer a pena para nós é o nosso ser. Que o nosso ser não é passageiro. E tudo o demais, todas as coisas do mundo são passageiras, tudo passa. O único que não passa é o nosso ser. E nós viemos ao mundo para nos reintegrar com o nosso ser. Então, o mundo é a escola. O mundo físico, onde nós estamos, é o ginásio psicológico, onde fomos colocados sabiamente pelo nosso Pai, pelas leis, que é o lugar onde nós estamos, é um lugar propício para nós fazer o trabalho. Então, é por isso que os mestres nos alertam, nos dão essas chaves, que é que nós não se identifique com nada, porque tudo passa. E as coisas, os problemas são da vida. E justamente é sobre esses problemas, sobre qualquer intempérie, podemos dizer,
que nós vamos nos forjar, que nós vamos nos moldar, nos preparar, fazer o trabalho. Então, todas as adversidades são benéficas. Então, se nós estiver aproveitando a vida, as adversidades para fazer o trabalho, elas são benéficas. E nós vamos extrair sabedoria delas, de tudo o que de negativo ou positivo aconteça. E se nós nos identificamos, nós perdemos a oportunidade, porque cada um dos problemas, como dizemos, é uma oportunidade. E talvez essa oportunidade demore a acontecer novamente. Então, tudo passa. Nós devemos ver a vida como um filme que vai passando. E não devemos parar em uma cena, por exemplo. A vida é um filme, está rodando, a fita está passando. Se nós parar numa cena, então é porque nós nos identificamos e não conseguimos ver o todo mais. Então, aí adormece a nossa consciência. Adormece a consciência e nos esgota a energia, ou as energias. Então, a energia sexual vai embora, se esvai-se, com qualquer identificação. Então, todos os defeitos, eles obedecem ao medo. Então, tudo o que as preocupações, tudo obedece ao medo. O medo do que vão dizer, o medo do que vão pensar, se nos veem, nós talvez mudando um pouco a nossa forma de atuar na vida, por exemplo, que nós talvez antes compartilhávamos de conversas inúteis, como todos percebemos, as pessoas conversam coisas inúteis. E se nós vamos nos dando conta disso, que isso não nos leva a nada, que isso só é perda de tempo, e vamos nos afastando, nós não devemos ter medo do que as pessoas vão dizer, porque elas vão dizer, elas vão pensar qualquer coisa. Elas vão dizer, fulano agora não dá mais, não dá bola para nós mais e tal. Então, não devemos obedecer a esse defeito do medo, porque essa preocupação de que os outros vão pensar, não importa. O importante é que eu sei o objetivo da minha existência e estou lutando para conseguir esse objetivo. Então, não importa o que os outros vão pensar, que nós não participamos mais de tertúlias, como se diz. Então, todos os defeitos obedecem ao medo. Eles nos amedrontam. A mente, se nós começamos a pensar, nós alimentamos esse medo. Se começamos a analisar, nós alimentamos esse medo. E então o medo obedece
os defeitos obedecem ao medo. E a mente aumenta. Isso vai aumentando essa identificação. Ela vai agregando coisas, vai aglomerando, vai se aglomerando coisas, pensamentos, razões, motivos, e vai, então, nos amedrontando. Então, não deve nos preocupar o que as outras pessoas pensam. Isso é um defeito. É um defeito que nós precisamos trabalhar, esse defeito. Devemos descobrir de onde vem esse medo. Então, pode ser que seja por orgulho, por autoestima, que nós temos vergonha de que a pessoa pense isso de nós. Porém, o importante é o que está dentro de nós, não é o que as pessoas pensem, o que deixem de pensar. O importante é o que nós estamos fazendo aqui dentro. E não nos identificar. Então, tem um ditado que diz, não sei se por aqui falo, lá para o sul, as pessoas falam agarrar o touro pelas aspas. Enfrentar esse problema que está dentro de nós. Dessa dúvida, dessa preocupação do que vão pensar, do que vão dizer, do que vão comentar para lá. Enfrentar. Isso é um defeito que nós devemos, então, pedir a morte desse defeito também. Porque ele está nos intimidando. E isso com qualquer coisa, não é só nesse sentido. Isso é um exemplo bom, porque todos temos amigos, temos colegas, temos pessoas que vivem a vida do jeito diferente e tal. Então, essas pessoas vão criticar. Então, eu acho um exemplo bom, porque isso é uma situação que todos vamos viver isso. E as pessoas ficam preconceituando, criticando. Mas as pessoas que não conhecem o ensinamento, mas nós conhecemos. Então, aproveitar a situação, aproveitar todas as situações para morrer, para trabalhar com a morte. Porque se nós nos identificamos com uma situação, nós perdemos energia, adormece a consciência e nós não trabalhamos com a morte. Porque ao adormecer, ao identificar, adormeceu. Já não trabalhou com a morte. Então, o passo, a ordem que acontece as coisas, nós recebemos uma impressão pelos 5 sentidos. Todas as impressões nos chegam através dos 5 sentidos. Nós vimos alguma coisa. Se nós não trabalhamos, identificamos. Esse é o primeiro passo, então, é trabalhar, é manter a atenção aqui dentro. Não se deixar envolver com uma coisa, por exemplo. Ver as coisas fora de nós e não trazer elas para dentro. Olhar assim, olhar, sentir o problema de fora e assim poder refletir sobre ele, poder assimilar. E se nós entramos no problema,
nós estamos envolvidos, nós nos envolvemos com ele e ele nos absorve. Aí, então, nós somos absorvidos pelos problemas. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa fala, reclama para nós de qualquer coisa e nós não deixamos aquilo entrar em nós. Estamos ali, ouvindo serenamente, mas não deixamos que aquilo entre em nós, não nos envolva. E silenciosamente nós fazemos uma reflexão. E depois a pessoa para de falar, nós vamos falar alguma coisa, talvez não tem nada a ver com aquilo ali que a pessoa reclamou. Vamos falar normalmente algo assim, sem... Parece que aquilo não existiu, aquela conversa. Isso, nós temos experiência sobre isso. E a pessoa reclamou, e a gente ficou sereno, tranquilo. Aí a pessoa se espantou com aquilo, se espanta com a serenidade do outro. E isso até incomoda um pouco a outra pessoa, porque quando alguém provoca a gente, quando alguém reclama, diz alguma coisa, até insulta, ela precisa que nós reajamos. Ela precisa que a pessoa reaja para que ela continue falando, para que ela tenha razão. Então, se nós não reagirmos, a pessoa fica desarmada. E até se espanta. E se acalma, pode até se acalmar. Porque ela não encontrou resistência. Então, isso é muito profundo, psicologicamente, muito profundo isso. E qualquer um de nós pode fazer uma experiência. Se alguém reclama, xinga, relampeia e troveja, como se diz, nós manter a serenidade. Quando vem um sentimento que fere lá dentro o nosso orgulho, da pessoa está reclamando, insultando, silenciosamente se pede a morte e não reage, deixa passar, porque vai passar, uma hora vai passar. E a pessoa vai se dar conta que o caminho não é por ali. Então, isso é muito profundo isso, e se nós experimentar, nós vamos ver que dá resultado. Contam que Sócrates, ele, ele se casou com uma mulher justamente porque ela era muito faladeira, era muito reclamona. Então ele escolheu ela mesmo justamente por isso. E um dia disse que ela reclamou, não sei do que, e ele calado, quieto. Ele estava fazendo trabalho, né? Ela reclamou e ele calado saiu para fora assim, sentou num banquinho do lado de fora da porta, que era uma casa simples. Aí ela veio para provocar mais com uma jarra d'água e despejou na cabeça dele. E ele, tranquilo, não reagiu. A única coisa que ele disse depois de tanto trovejar, tinha que chover mesmo. Então, ele não se identificou, ele trabalhou aquilo ali e fez até piada, fez até graça. Isso
essa não identificação é também com tudo, não é só com os problemas psicológicos, assim, pessoais, é com os problemas da vida. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, uma dívida que tenha que pagar, alguém que não pagou, a dívida que tem conosco, sei lá, qualquer coisa. É, pensar que tudo passa e que os problemas são da vida. Então tem um ditado também que diz que não há mal que dure 100 anos e nem corpo que resista. Então, tudo passa. Tudo é passageiro. O importante é nós aproveitar as situações para trabalhar, para fazer esse trabalho, porque nós temos inquietudes e chegamos ao ensinamento que vai nos ensinar, então, fazer esse trabalho. Então, são os mestres que já fizeram esse trabalho e sabem que nos dão as diretrizes, que nos mostram o, os obstáculos e como vencer esses obstáculos. Então, é não se identificar com nada. Como essa Samael conta que ele pagava aluguel, ele nunca teve casa própria, sempre pagava aluguel. Então, quando ia chegando o dia de pagar o aluguel, a esposa dele começava a buzinar, né? Olha, tá chegando o dia, tá chegando, tá chegando. E ele não se preocupava, nem com ela e nem com o que estava chegando. Qualquer compromisso que tinha. Então ele dizia, não, eu, se não tiver para onde ir, se não puder pagar o aluguel, eu vou para um lugar mais simples, não tem problema. Ele dizia que não ia mudar a ordem do universo, porque ia ter que se mudar para uma casa mais simples, ou num lugar talvez mais retirado. Então ele conta que sempre, quando chegava o dia, o dinheiro aparecia para pagar o aluguel. Assim, então é porque o nosso ser, nosso Pai, provê tudo. Nosso ser tem tudo contabilizado, tudo controlado. E justamente esses problemas, todos os problemas, é ele que está administrando e está colocando para nós de forma dosada. Ele vai dosando de acordo com o que ele sabe que nós podemos suportar e transcender. Jamais o nosso ser coloca um problema para alguém com o microfone aberto aí, tem umas motos barulhentas passando aqui, não é? Então, o nosso Pai justamente nos coloca os problemas, e a lei divina também, nos coloca em doses que nós podemos suportar, a temperatura que nós vamos poder suportar, porque eles sabem. E jamais colocam um problema para nos derrotar. Jamais eles pensam assim, que nem nós pensamos, agora eu vou acabar com ele. Não, jamais o nosso Pai coloca para nos derrotar, para nos causar a derrota do trabalho. Porque o que mais interessa para ele, é a única coisa que interessa para ele, é a nossa a, a autorização dele, né? Então, ele vai fazer tudo para nos ajudar, para nos levar em direção a ele. Então, se identificar com os problemas é normal.
Nós não vamos dizer que é fácil. Não é fácil, não. Não nos identificar. Não é fácil. Mas isso é uma coisa que nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo com o trabalho, com o próprio trabalho. Vamos experimentando, não nos identificar com uma e vamos ver que passa. Vamos ver que vai passando. O filme vai passando e nós, não nos identificando, essas coisas vão ficando para trás. Então, qualquer problema, não é retendo o problema que nós vamos resolver esse problema. É o contrário, soltando. Quando se solta, o problema ele se resolve por si, se esfumaça. Se nós retemos ele com as preocupações, nós estamos retendo com a mente. Então, ele está tomando volume, ele vai aumentando como uma bola de neve. Vai aumentando, o problema vai aumentando e nos envolve de um jeito que nós chega a um ponto que nós estamos tudo enrolado, não conseguimos sair mais. Então, é ir dando os passos conforme nós vamos compreendendo. Trabalhando com a morte, vamos ganhando sabedoria e confiança no ser, e o ser ganhando confiança em nós. Então, tudo é provisto. O ser e a loja branca, os mestres, a lei divina, temos que fazer alguma coisa, agir. Porém, não, por exemplo, fazer uma dívida para pagar outra. É um exemplo prático. Ficar apavorado com uma dívida e fazer uma com juros mais elevados para pagar uma dívida. Né? Nós só estamos empurrando o problema para frente e vai ser pior. Então, essa conferência tem duas partes. Uma parte é nós não identificar, porque adormece a nossa consciência e perdemos a vigília. Esquecemos de nós, nós esquecemos de nós. E a outra parte é por que julgamos os outros. Então, nós não nos conhecemos a nós mesmos e, portanto, não conhecemos as outras pessoas. Então, quando nós nos identificamos com uma pessoa e criticamos ela, julgamos essa pessoa, nós também estamos perdendo energia e a nossa consciência está dormindo. Adormece a nossa consciência de uma forma grave. Então, nós não conhecemos uma pessoa, então não podemos julgá-la. Não podemos fazer um pré-julgamento. Então, uma pessoa, todas as pessoas que nós nos relacionamos, que nós vemos na rua, nós criticamos uma pessoa na rua que nós nunca vimos. Pelo jeito de caminhar, pelo jeito de vestir, enfim, pelo jeito de dirigir, nós criticamos. Nós não conhecemos ela nem pessoalmente e muito menos psicologicamente. Então, se nós criticamos ela, a nossa consciência adormece e nós perdemos o juízo crítico de nós. Perdemos a oportunidade de nos julgar a nós mesmos. Então, uma pessoa, qualquer pessoa, todas as pessoas que nós enxergamos devem servir como espelho, um espelho para nós. Quando nós vemos uma pessoa e encontramos um ponto fraco, o correto é nós voltar para dentro de nós e
usar isso como espelho, que esse defeito eu tenho, e ir procurar dentro de si esse defeito que nós estamos vendo na outra. Então, as pessoas devem servir para nós de espelho. Também são oportunidades que nós temos para descobrir, para nos autodescobrir. E quando nós vemos uma pessoa, um amigo, um colega de trabalho, seja lá que for, familiar, e se nós criticamos essa pessoa, se nós temos o hábito de criticar uma pessoa, talvez nós critique muito essa pessoa, mesmo porque, assim, presencialmente com ela, quando conversamos com ela, nos relacionamos, nós trate bem ela por fora. Nós estamos sendo falsos com ela. Porque o importante é como internamente nós tratamos essa pessoa. Nós criticamos, nós estamos internamente tratando mal essa pessoa. E isso, nós somos inimigo dela internamente, e somos uma aparência. Somos amigos na aparência, porque internamente, intimamente, nós somos inimigos, porque criticamos ela. Então, com isso, adormece a nossa consciência, e é uma calúnia, na verdade, é uma calúnia que se faz a outra pessoa, porque nós não conhecemos ela. Nós estamos silenciosamente criticando essa pessoa, estamos caluniando. E isso gera karma para nós. Nós fizemos isso, nós estamos tratando mal a pessoa na realidade. Porque se nós tratamos bem ela externamente, com diplomacia, com simpatia, isso é externamente. Nós estamos tratando bem o vulto. E não estamos vendo no interior da pessoa a essência. A essência da pessoa é o que é. E a essência dela é nossa irmã, o irmão. A essência. Nós somos irmãos na essência, no fundo. Então, as aparências são externas, são falsas. Porque o real é o que há no interior de cada pessoa. O real é a essência. Então, em todos os casos, toda pessoa para nós deve servir como espelho. Nós devemos aproveitar aquele impulso de criticar para pedir a morte desse defeito. Então, vamos passar a valorizar a essência da pessoa, o que há no interior da pessoa. Porque todas as pessoas têm essência. E tem lá, é um princípio divino que está dentro de toda pessoa. Então, quando uma pessoa não serve assim um modelo que nós achamos que é o correto, é o nosso ego que está julgando a pessoa. E está julgando sem saber o quê, porque nós, na realidade, não conhecemos outra pessoa. Talvez uma pessoa que está fazendo alguma coisa,
tendo uma atitude que o nosso ego não aceita, mas nós não sabemos por quê. Nós não sabemos por que ela está fazendo isso, por que ela faz isso. Então, talvez, se nós nos colocasse no lugar dela, fazer a reflexão e perdoar a pessoa e pedir ao ser dela perdão, porque nós estamos adquirindo uma dívida interna com essa pessoa. E o ser dessa pessoa que deve, então, nos perdoar. Então, devemos pedir perdão ao ser. Fazer uma reflexão e pedir perdão ao ser dessa pessoa. Então, a aparência não é tudo, ou não é nada. Porque as aparências, todas as aparências passam. Tudo é passageiro. E o real, o único de real, é o que está no interior. É o que a pessoa carrega dentro. Assim como nós também, a nossa realidade não é essa aparência física, a personalidade. A nossa realidade é o que nós temos por dentro. Então, este ensinamento é às vezes eu com as pessoas, estou fazendo divulgação e tem um salão de beleza, às vezes entro lá, às vezes estou meio mal vestido, mas entro lá e ela diz, o que é isso? Eu digo, isso aqui é um salão de beleza interior. Ela diz, como assim? Aí eu já expliquei para ela, não, mas vocês preparam a pessoa aqui por fora para ficar mais bonita, mais apresentável. E este ensinamento prepara a pessoa por dentro. A pessoa vai aprender a se preparar por dentro. Por fora, aí já não é o que eu falo lá, né? Aí, então, a pessoa entende e até ri. Então, a aparência não é a realidade. O que é real é a pessoa internamente. Então, nós não podemos também nos identificar com a aparência de uma pessoa. Nós trabalhávamos próximo ao fórum aqui, então lá as pessoas andam muito bem arrumadas, os advogados, todos gravata, muito bem bonito, não todos, né? Então eu dizia, pô, que cara bacana, deve ser bom conversar com uma pessoa assim. No começo, depois se aproximava mais assim, começava a conversar, a pessoa não era tão assim bonita interiormente. Saía com cada conversa que até na sombra, né? Porque uma pessoa tão de boa aparência, muito bem vestida, com traje preto, gravata vermelha, camisa branca, e uma boa aparência. Então, lógico, a pessoa devia ser também por dentro um pouco bonita. E não é assim, não é assim. Infelizmente não é. Então, isso também assim, nós podemos analisar que nós temos dois relógios, um relógio interno e um externo. E esses dois relógios não marcam a mesma hora. O relógio interno marca uma hora e o relógio externo marca outra hora. Está descompassado, está fora de sincronia. E às vezes, muito pelo contrário, uma pessoa simples,
de aparência, assim, simples. Você vai conversar com a pessoa e você sente que a pessoa tem uma boa conversa, tem um bom pensamento bom. Uma vez bateu aqui em casa esse pessoal que faz divulgação de igreja, e tinha uma muito simples, uma pessoa muito simples, até faltavam os dentes na frente, uma moça. E ela foi tão simpática que aquela aparência dela não teve importância. Para mim não teve importância. Aquilo me chamou muita atenção da humildade, da simplicidade dela e da educação que ela nos tratou. Então, são dois contrastes. Uma pessoa muito bem arrumada pode expressar-se externamente de uma forma não muito agradável. E uma pessoa simples pode se expressar externamente de forma agradável. Então, o que está se expressando é a essência da pessoa. No caso da outra pessoa, é os defeitos psicológicos, porque os nossos defeitos é que brotam, que vêm do nosso interior e falam. As palavras saem do defeito, saem do nosso defeito, não saem da nossa essência. Elas brotam do ego. Então, não julgar, não julgar para não perder energia e porque nós não conhecemos a outra pessoa. Então, o correto é nós perdoar, lutar para perdoar a outra pessoa. E que nos perdoe também o ser interno dela. Né? Nós julgamos, se nós julgamos ela, nós temos que pedir perdão ao ser dela, ao ser dessa pessoa. Então, anotei aqui algumas coisinhas. Os benefícios de não nos identificar ou não julgar. Nós julgamos as pessoas porque nos identificamos também. Então, não identificar e não julgar é que nós, então, vamos manter a atenção na nossa essência, manter a autoobservação ativa, manter a essência ativa. E vamos, assim, resgatando a consciência, resgatando o nosso próprio ser, que está dividido, está aprisionado na nossa psique. Então, com esse trabalho de não nos identificar, não julgar, se nós trabalhamos com a morte, nós vamos resgatando o nosso ser, resgatando o nosso ser em partículas, em partes, porque ele está dividido. E o resgate é em partes, que nós vamos fazer, aos pouquinhos. Então, o trabalho é lento mesmo, o trabalho é lento. O importante é que nós não parem, que vá mantendo aquele progresso, aquela luta, sempre. Não recuar, não relaxar, como se diz, não deixar-se levar, porque aí, então, os eus ressuscitam. Porque um eu que nós damos, se nos der corda, ele ressuscita e vem mais forte, mais
ele se arma internamente, ele se arma e vem com a força toda. Então, o correto é estar atento a todas as facetas do eu, porque um eu é multifacético. Ele aparece em uma cara. Se nós trabalhamos ele, essa cara, ele se esconde e vem com outra cara, outro jeitinho. Nós trabalhamos ele, ele vem com outro. E assim vai mostrando as caras diferentes que ele tem. É multicara. O cara é multicara. Então, se nós trabalhar dessa forma, continuado, a morte dá resultados. A morte psicológica dá resultados. Então, além desse trabalho, nós precisamos fazer a reflexão, aquela reflexão íntima, que é tirar um tempinho todo dia e fazer uma revisão do que aconteceu conosco, de que formas atuamos durante o dia. Isso pode ser retrospectiva, por exemplo, agora, fazer uma retrospectiva daqui para trás. Alguns minutos depois, outros mais e mais anteriores. E até chegar ao início desta conferência, por exemplo. E antes, vamos fazer uma retrospectiva, de trás para diante, ou de diante para trás. E pode ser do início também, desde amanhã, desde o dia que amanheceu até agora, por exemplo, porque depois nós não sabemos. Então, revalorizando essas etapas. E assim vamos ver o que escapou. Porque nós nos identificamos com alguma coisa e deixamos escapar. Então, trabalha-se aí nessa reflexão. Então, se tiverem dúvidas, colocações, perguntas, dúvidas é pergunta, né? Ô, Pedro, eu tenho aqui duas dúvidas, na verdade. Essa parte, né, de que você explicou ali, de você ser verdadeiro ou não com a pessoa, né? O que acontece? Eu falo por mim, eu tenho duas colegas que tem alguns pontos que eu admiro elas bastante, sabe? Uhum. Porém, tem outras atitudes, outros pontos que, como é que eu posso falar? Que olhando, né, esse tema agora você explicando, talvez eu possa perceber que seja algum defeito julgando, mas tem algumas partes que eu não concordo com o ponto de vista delas. Então, assim, pelo que você explicou agora, eu acredito que isso seja um defeito, então tem essa possibilidade de você admirar um lado da pessoa e outro não. Como que eu posso separar isso, saber quando é um e quando é o outro? Então, quando a gente simpatiza com uma pessoa, a gente simpatiza com uma parte dela, com algum eu dela. E é um eu nosso também que simpatiza com ela, porque eles são afins. E quando a pessoa tem esse lado que nós não simpatizamos, é um outro eu dela.
e é um eu nosso, pode ser o contrário, porque os eus, eles têm a parte positiva e têm a parte negativa. Eles são casais. Os eus são um casal, são um casal. Então, por exemplo, uma pessoa gasta todo o dinheiro, um exemplo, assim. E a outra pessoa retém todo o dinheiro. Então, o avaro e aquela pessoa que esbanja são os dois defeitos irmãos. Então, é a parte positiva e a parte negativa. E todos os nossos defeitos têm a parte positiva e a parte negativa. Aí cabe a nós descobrir o que está ali da pessoa que nós não gostamos. Pode ser que nós temos o defeito contrário dela. E não simpatizamos com a pessoa por isso. Porque, por exemplo, ela é mãe, tem 2 filhas. Eu acho assim, pelo que eu vejo da criação dela, do que eu conheço as filhas dela também, eu acho assim, uma família muito unida, sabe? Eu vejo um amor dela, uma preocupação que eu acho bonito, a forma com que ela conduz a família dela, de ser de igreja e tudo. Aí, quando eu olho, por exemplo, as coisas profissionais, a forma com que ela trabalha, assim, né? Trabalho mesmo. Eu acho ela um pouco confusa, sabe? Faz as coisas um pouco assim, parece que não. Por mais que ela se esforce, mas parece que ela faz confusa, não tem tanta clareza na resolução das coisas que ela resolve. Então, por um lado, assim, como pessoa, né? Como ela conduz a família dela, aparentemente assim, olhando, são muito educados, sabe? São humildes, são de bom coração. Por exemplo, nesses dias ela viajou com a igreja dela na forma deles, né? Do jeito deles, mas ela estava tentando, foi para um grupo da igreja, viajaram para tentar falar da religião e tudo, pelo próximo. E então, assim, é bonito, sabe? Por mais que a gente sabe que não é, então esse lado dela eu acho bacana. Mas por outro, então, ou seja, querendo ou não, são 2 defeitos, né? Provavelmente, que atuam em mim, né? Para ter essa visão. Porque nós estamos vendo a pessoa por fora. Nós estamos vendo ela por fora. Entendi. Todos nós temos 97% da nossa essência presa. Ela também tem, todas as pessoas têm. E o ego de um e de outro, ele é diferente um pouquinho, diferente em molde por fora. Ele tem um molde diferente. Interno também. É um pouquinho diferente o ego. Não é igual ao nosso. Por isso que ele não se acasala bem. Então, porque acontece o conflito. Não acontece, não encaixa. Acontece o conflito. Então, nós podemos trabalhar o nosso. A pessoa, se ela sabe, ela trabalha ou não, né? Mas, geralmente, as pessoas não sabem do ensinamento. Elas vivem de aparências. Mas não cabe a nós querer moldar ela. Por mais que isso seja a tendência que nós temos todos é de querer moldar a pessoa por nós, que ela seja com nós. Então, o que nós podemos fazer? Trabalhar em nós aquele conflito, por que eu critico ela, por que eu penso isso dela, e perdoar ela, lutar para perdoar ela, porque não tem outro jeito. Nós não vamos poder mudar ela, nós não vamos poder mudar ninguém, outra pessoa. Agora, nós podemos fazer uma mudança assim, lenta, ainda que seja lenta, nós podemos. Então, perdoar a pessoa é o primeiro passo. É um passo
se nós conseguir perdoar, não fazer caso, não nos identificar com essa coisa dela, com esse sistema dela. E se nós nos identificamos, nós perdemos a capacidade de nos auto-julgar, de nos auto-observar e julgar. Essa capacidade se perde quando, então, nesse caso, nós estamos identificados com a pessoa. É uma luta. É uma luta diária e de instante a instante, ainda mais quem trabalha assim. Depende de outras pessoas para que ela faça o serviço dela bem e chegue para ti da forma que você possa fazer a tua parte. E, Pedro, outra situação que eu tenho é assim, ó. Eu tive duas pessoas que, assim, hoje eu vejo que eram duas oportunidades para mim trabalhar, né? E eu não trabalhei. Uma simplesmente eu deixei claro, olha, eu não quero mais convívio com você, porque eu não concordo, né, com o seu modo. E a outra simplesmente eu, tipo assim, eu tentava, respondia o básico, né, porque eu precisava. Então eu fazia ali o necessário, mas eu corria na maioria do tempo para evitar eu conversar, porque eu sabia que eu ia ficar chateada, eu sabia que, né, enfim, eu queria fugir. E hoje eu não tenho mais convívio com nenhuma dessas duas pessoas, vamos falar assim. Então hoje eu sinto que, tipo assim, eu perdi a oportunidade, sabe? Então, como que isso pode, vamos falar assim, pode ser me cobrado, vamos supor? Será que essas pessoas vão vir em algum momento nessa existência para mim resolver isso com elas? Isso já vai ficar para uma próxima? Como que funcionaria esse defeito que atuava nelas que eu não trabalhei? Eles podem vir, por exemplo, em outra pessoa? Aí a reflexão, fazer essa reflexão sobre isso, sobre essa situação, e descobrindo que defeito é que tratava, que pensava dessa pessoa dessa forma. E pedindo a morte. Dá para fazer, você pode fazer o trabalho ainda. Ah, se eu posso lembrar do defeito que atuava. Você a, reconstituir aquela convivência da pessoa. E, porque arrependida a gente pode ser que já esteja, né? Mas precisa cancelar esse ressentimento, essa coisa que ficou. Então, eu tenho experiência de um caso que eu não vou contar o detalhe, não, que aconteceu em 1970. Fazia muito tempo. Era, assim, para ser um pouquinho mais claro, era com meu pai. Daí o meu pai físico, né, morreu e eu fiquei com aquele peso na consciência que eu fiz para ele. Aí, 20 anos depois, mais de 20 anos, quase 20 anos, mostraram internamente que meu pai interno tem muito mais valor que o meu pai, mas porque eu estava arrependido mesmo, eu carregava dia e noite aquela preocupação, aquela culpa de ter feito aquilo para ele. E eu sentia arrependimento mesmo. Aí uma vez me mostraram internamente que o mais importante é o pai interno, porque eu já estava arrependido daquilo. Então, aquele defeito, aquele que cometeu aquele erro, já tinha desaparecido, já tinha morrido. Porque quando a gente se arrepende de ter feito, o defeito já começa a morrer. Porque nós reconhecemos o defeito. Então, falta pedir à Mãe Divina que mate esse defeito.
E ela vai matar, porque nós estamos arrependidos, nós estamos compreendendo o erro, estamos admitindo o erro e compreendendo o erro que nós cometemos. Então, aí a Mãe Divina atua, e atua facilmente. O meu receio hoje, que eu carrego, é assim, de eu ter que ter resolvido isso com essa pessoa, às vezes por coisa antiga, né? Outras vidas, enfim. Vamos falar assim, eu ter que ter prestado conta com ela, eu ter amadurecido, eu ter evoluído, e eu deixei passar porque eu fugi, sabe? Porque era pessoa, porque na verdade era assim, não foi eu que fiz algo com as duas pessoas, mas foram elas usadas elas que me machucavam, elas que me criavam raiva, que sabe? E aí eu evitava, eu fugia porque eu sabia que toda vez que eu conversasse com elas eu ia sentir ia para esse lado. Então a minha defesa era fugir, sabe? Eu não encarei o defeito que estava atuando nela para me prejudicar, em vez de eu usar isso para eliminar, eu fugi. E aí hoje eu fico assim, será que eu não tinha que resolver algo com essa pessoa nesse sentido, sabe? Agora pode reconstituir a cena, reconstituir aquele sentimento, a cena completa, né? Com sentimentos, com pensamentos, o que eu pensava dela. E reconstruir a cena, esse ambiente, essa época, da vida, e pedindo a morte. Funciona, assim funciona, porque senão nós íamos ter que viver quantas existências para resolver os problemas. Entendi. Então, o nosso defeito nós podemos resolver. Aí a pessoa lá, não, se ela não resolver, aí é com ela. Mas nós vamos fazer esse trabalho e vamos pedir perdão ao Pai interno dela. Nós podemos pedir perdão ao Pai interno dela. Porque se nós fizermos alguma coisa, nós temos essa dívida também. Então, se nós eliminamos o defeito, aí é só pedir perdão, falta pedir perdão para o Pai interno dela, o Pai interno vai perdoar, porque nós estamos arrependidos. Mas isso eu faço eu assim, oração mesmo, pedindo para minha mãe divina interceder lá, ou direto, ou eu preciso falar com a pessoa. Não, você faz o trabalho em casa, silenciosa. Tá. Faz a reflexão, recorda dessa pessoa, do ambiente, do local onde vocês costumavam. O máximo que tu puder trazer a recordação. O máximo. Tá. E sentindo, vendo o que eu senti naquela época, naquele instante, o que eu sentia. Aí então eu vou ver que defeito era e vou pedindo a morte. E esse defeito vai sendo eliminado, que a Mãe Divina vai eliminando. Isso não só uma vez, pode fazer outras vezes também. Se vê que ficou resíduo, vai fazendo, vai fazendo. Quando lembra da pessoa, é porque tem alguma coisa lá. Ah, então tá bom. Obrigada, Pedro. Falou.